nós vamos fazer os testes agora da transferência automática de linha, ok? E como que funciona? Eu já deixei aqui tudo esquematizado já, a tensão da entrada das duas linhas, estou aplicando tensão nas duas linhas aqui na mala, ok? Já fechei a linha 1, ela está funcionando, já fechei aqui a seccionadora 2914, vou fechar essa daqui para ficar algo bacana. Show de bola. Então agora, a lógica é bem simples. Esse cliente solicitou quando faltar tensão nessa linha, que no caso aqui são 3 segundos, se eu não me engano, o ajuste. Ele vai abrir o disjuntor dele e vai mandar fechar automaticamente o disjuntor da outra linha. Obviamente, desde que o disjuntor da outra linha não esteja em trip. Nós enxergamos também se essas seccionadoras estão fechadas, todas as seccionadoras fechadas, para poder fazer a transferência. Então aqui nós vamos acompanhar e tem dois detalhes que nós vamos precisar fazer. Primeiro, essa chave, ela tem que estar na posição de alto, e ela não é comandada pelo supervisório, então nós vamos ter que passar ela aqui no painel. Ok? Então aqui já fiz a animação. Essa chave de paralelismo momentâneo tem que estar bloqueado. E ele também tem uma permissão que ele vem via comando de uma remota, que é para habilitar o TAL remotamente. Então, além de passar para automático, ele tem que estar habilitado. Então, como ele vem numa remota, ele entra no relé, através da entrada digital. E nós colocamos na tabela, aqui da Giga, junto com vários outros status, o TR habilita TL. Então, aqui vou clicar. E ele vai surgir aqui no supervisório. Feito isso, agora basta a gente fazer a simulação. E como que eu vou fazer a simulação? Eu vou simplesmente retirar a tensão da linha 1. Vou zerar. Zerei a linha 1. Ele abriu o disjuntor da linha 1. E ele não fechou o disjuntor da linha 2. Por que ele não fechou o disjuntor da linha 2? Porque o relé estava em trip. Ok? Então, se o relé estava em trip, ele não pode fazer o fechamento. Então, eu vou resetar o relé. Ok? Resetou. Agora tem toda uma manobra para eu fechar esse disjuntor novamente. Ou seja, eu tenho que desabilitar o TAL. E também passar essa chave para bloqueio. Senão eu não consigo fazer o fechamento manual do disjuntor. Então, vou fechar o disjuntor novamente. Aqui ele está em trip, o relé está em trip. Eu vou fazer o reset. Ele não resetou, porque ele está com trip de subtensão. Ok, voltei tensão. Agora sim eu consigo fazer o reset no relé. Então eu não tenho trip em nenhum dos relés. Vou fechar novamente a linha 1. Ok. E agora nós vamos fazer a transferência novamente. Já testamos o intertravamento, que se tiver com trip na linha 2, ele não vai transferir. Passei para alto. Tudo certo. Agora ele vai ter que transferir. Então eu vou zerar a tensão da linha 1. Zerado. Abriu o disjuntor e ele fechou automaticamente da linha 2. E o mais bacana é que nós conseguimos aqui nas sinalizações verificar tudo o que ocorreu. Então, por exemplo, aqui foi o momento que recebeu o trip para abrir o disjuntor 52.1. Aí o status de aberto aqui foi para on, o status de fechado foi para off. Esse tempo é configurável aqui na Giga, você pode colocar qualquer tempo. De repente ele vê um comando aqui para abrir o 52.2, certo? Que ele foi para off.
Aqui foi o TAL, foi aquele momento que nós fizemos o comando. E aqui foi o momento que nós fizemos a transferência automática que funcionou. Essa hora aqui foi aquela parte que deu trip. Então, habilitou o TAL, deu trip no 52.1, o fechado foi para off, o aberto foi para on. O próprio relé já mandou o comando de fechamento do 52.2, né? Quanto tempo depois aqui? Vamos olhar. Foi imediatamente aqui, ele mandou, né? O aberto foi para off e o fechado foi para on, e ele retirou o comando de fechamento. Então, através da Giga dá para a gente saber tudo o que aconteceu e todos os tempos se os relés operaram corretamente. Senão a gente teria que acessar os eventos de cada relé, juntar essas informações para poder verificar se funcionou corretamente. Agora nós podemos fazer o contrário. Só que agora eu vou voltar a atenção aqui na linha 1, porque se não tiver tensão na linha 1, o relé vai estar em trip. Ok. Eu vou resetar o relé. Perfeito. Tudo ok? Então nós vamos fazer a transferência contrária agora. Vamos simular uma subtensão na linha 2. Subtensão. Abriu o disjuntor da linha 2. Fechou o disjuntor da linha 1 automaticamente. E novamente, ele sobe os eventos aqui. Ok? Então ele vai gerando e vai salvando todos os eventos que ocorreram. Então basicamente é isso, gente. A transferência automática de linha é bem simples. Existem algumas pré-condições de intertravamento que elas foram implementadas nos relés. E agora nós vamos fazer o teste da transferência do paralelismo momentâneo. Bom, gente, agora no teste do TPPM, que é o paralelismo momentâneo, basta TAL está bloqueado, ok? E como funciona esse paralelismo? Esse disjuntor está fechado. Quando eu clico para fechar, quando eu envio o comando para fechar esse disjuntor, ele vai verificar se tem tensão nele mesmo, vai fechar, e depois de um tempo, nesse caso aqui foi configurado 500 milissegundos, ele manda abrir o disjuntor da outra linha, e ele mantém. Caso a gente mande fechar esse disjuntor, ele feche, e esse não abra, esse daqui abre automaticamente e fica, esse continua fechado, tá? Para o sistema não ficar sem energia. Então é assim que funciona esse paralelismo momentâneo. Então o que nós vamos fazer? Primeira coisa, lá no painel existe a chave. Aqui está de L2 para L1 a chave, só que nós vamos transferir de L1 para L2. Então se eu vier aqui dar o comando para fechar esse disjuntor do L2, ele não vai fechar. Por quê? Porque a chave está para de L2 para L1. Então, L1 para L2. L1 para L2. E agora eu vou dar um comando. Fechado e já mandou abrir. Ele fez o paralelismo momentâneo e já mandou abrir esse outro disjuntor. Vamos ver se foi 500 milissegundos. Então, nós conseguimos enxergar aqui no sistema, que foi o momento que nós mandamos o comando de fechamento do 52.1 e ele já mandou a abertura, né, do 52.2. Aqui é o comando de fechamento do 52.2, fechado, e aqui a abertura do 52.1. E daí nós temos o tempo, que dá em torno exatamente de 500 milissegundos. Então a gente consegue avaliar essa situação. O comando foi para off e também o trip foi para off. Agora nós conseguimos também fazer o contrário, né? Se eu mandar fechar esse camarada aqui, ele não vai fechar, porque a chave
está na posição L1 para L2. Essa chave de transferência aqui só no painel. E agora eu vou tentar transferir a linha, ou fazer o paralelismo momentâneo para transferir a linha para minha chave. Fechado. E ele abriu. Então, muito simples esse teste de paralelismo momentâneo. Ok? E aqui, gente, eu vou testar aquela condição. Eu retirei, né, ali da giga o trip desse disjuntor aqui. Ou seja, quando eu mandar fechar esse disjuntor, teoricamente ele tem que mandar abrir esse. Só que esse, ele vai enxergar que esse disjuntor não abriu, porque nós tiramos a bobina de abertura dele, e ele vai permanecer fechado. Então esse daqui só vai dar um pisca. Vamos fazer um teste. Aqui está de L2 para L1. Estou tentando puxar da linha 2 para L1. Fechar o disjuntor. Fechei. E ele abre. Por quê? Porque ele enxergou que esse disjuntor aqui não abriu. Eu tirei, né, a bobina de abertura desse disjuntor aqui, do 52.2. Então, se eu tentar transferir novamente, ele fecha e ele abre. Por quê? Porque para evitar que ele fique com paralelismo durante todo o tempo. Então essa é uma lógica que foi desenvolvida para poder corrigir esse problema operacional que não pode existir. Bom, gente, aqui no mais é isso. O supervisório ele tem a parte de medições, tem a parte da arquitetura de rede. Então aqui nesse projeto são dois relés CEL 751 para a entrada da linha. Aqui nós temos o relé CEL 787, que são do transformador. Os 2440 lá do trafo para fazer a computação. Um 2440 para expandir a quantidade de I/O desses relés CEL. E aqui lá na média tensão, tudo relé Siemens da linha Hey-Holy. E mais o retificador. Todos os relés funcionando em 1850. Outro detalhe, aqui foi utilizado a parte de MMS, ok, do protocolo MMS, para fazer a subida de ponto para o supervisório, dos relés, desses 5 relés aqui, 4 relés da CEL e aquele controlador. E também foi utilizado o protocolo GUSI para fazer o envio dessas sinalizações entre relés, ok? Então foi trocado o GUSI. Então esses relés eles estão se enxergando, todos os 4 relés mais o controlador. As lógicas estão sendo feitas todas via GUSI, não é fiado. Por isso que esses painéis aqui basicamente ele não tem quase nenhuma fiação interna, porque está sendo tudo feito via GUSI e todos os controles. É basicamente isso que eu ia mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui desse TAF que eu prometi para vocês, mas ficamos enrolados aqui, mas finalizamos. E esse TAF aqui, gente, devido a giga, nós já adiantamos todo o TAF do outro projeto. Então essa estrutura aqui, basicamente, o cliente ele tem uma outra obra exatamente igual, que inclusive está sendo montada ali, mais 2 obras desse cliente. E nós já vamos deixar pronto. Toda essa parte de tagueamento aqui, que vocês estão vendo, já está tudo no Excel, já está tudo montado para o próximo TAF. Então assim, o TAF é realizado de uma forma extremamente rápida, e as tabelas também vão ficar as mesmas. As listas de pontos de conexão, como os projetos são iguais, são quase os mesmos também. Então a giga facilita, essa giga demais aqui na execução do TAF, porque nós conseguimos simular, conforme vocês viram, todos os pontos. Aqui também eu consigo simular, por exemplo, que eu não fiz uma simulação, eu poderia simular as intrínsecas do transformador. Então, por exemplo, aqui eu tenho
as intrínsecas, os triples de bucol, alarmes. Aí se eu quiser subir os pontos para o superusuário, eu consigo subir. Ou se eu quiser dar um trip nesse disjuntor aqui, através do bucol, por exemplo, se eu vier na simulação dele e clicar em bucol, o que vai acontecer? Ele subiu o bucol, já mandou abrir o disjuntor e também já gera na lista de eventos. Trip bucol. E aqui a gente consegue subir todos os pontos, por quê? Porque nós criamos uma tabela de intrínsecas do TR1. Também criamos tabela de intrínsecas do TR2 e criamos outras variáveis, por exemplo, mola carregada. Então, vocês podem criar quantas tabelas vocês quiserem, de acordo com cada projeto. E essas tabelas aqui podem ser no modo manual, né, como eu falei para vocês. Eu vou estar gravando um vídeo completo de como utiliza a UTD. A gente vai criar um projeto do zero. Eu vou explicar sobre o funcionamento de cada tabela aí para vocês, fazendo algumas simulações. Tá? Mas esse projeto aqui já está pronto. Então todos os TAFs semelhantes desse mesmo cliente já estão prontos. As bibliotecas também já estão todas montadas. Então o próximo TAF vai ser muito mais rápido do que esse TAF aí. Beleza, gente? Valeu! Na próxima vez eu trago um outro vídeo aqui, algum teste novo. Se ficou algum teste e alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem aí, eu tento resolver. Obviamente que essas lógicas aqui é uma lógica, essa filosofia aqui é uma filosofia solicitada pelo cliente, tá? Mas é uma filosofia padrão, basicamente para essas obras do cliente e também para esquemas envolvendo aqui duas entradas. Obviamente que os tempos de entrada de disjuntor em outro, alguns clientes solicitam mais tempo, outros menos tempo, mas o conceito basicamente é o mesmo. Valeu, um abraço.